Agora vamos falar da perseguição à Lava Jato que não termina. Nós ouvimos o autor, né, do projeto da quarentena para juízes, vocês viram, ontem comentei, e descobrimos que ele assinou também a CPI contra a Lava Jato. Só lembrando, o Fábio Tradi é primo do Mandetta, né? Mandetta, ex-ministro da Saúde, candidato virtual do DEM à presidência da República, que andou falando aí, quer chamar o Moro, não sei o que e tal. Aí vai lá o primo dele, o Fábio Tradi, e apresenta um projeto para proibir o sujeito, né, de concorrer a qualquer cargo público durante 6 anos. Aí o Toffoli hoje falou, pô, boa ideia, põe 8 anos, que é a mesma coisa da ficha limpa, né? O Lula também não foi condenado a 8 anos sem direito político, então, é inelegibilidade, então ele também vai ser condenado, quer dizer, é uma inversão absoluta, né? Aí a gente questionou ele e falou, não, imagina, eu adoro o Sérgio Moro, nós apoiamos Sérgio Moro. Aí fomos ver, tá lá o mesmo Fábio Tradi assinando a CPI da Lava Jato. Aí não dá, né, Fabinho? Aí ele vai falar aqui, ó, tá pronta, né, para ser instalado. Lembrando que ele é o relator da PEC da prisão em segunda instância, que a gente sabe que está sendo deturpada. Deturpada. E autor do projeto que aumenta a quarentena, que na verdade é uma condenação, tá? Aí ele disse ontem que a lei da quarentena, ok, peraí, volta, quarentena não vai retroagir, beleza, só que a gente mostrou que ela não retroage, só que aí tem a lei eleitoral que quando o cara vai fazer o registro da candidatura, vê quem está enquadrado, e aí, obviamente, o Moro vai estar enquadrado. Então, assim, conversa para boi dormir. E hoje a gente ouviu ele em relação à CPI. Aí o bonitinho falou assim, ó, assinei porque abriria uma oportunidade política de a Lava Jato espancar definitivamente quaisquer dúvidas sobre a lisura dos procedimentos adotados. Fala isso em rede nacional, fala, Fabinho. Tá falando. Repete. Tá? Repete. A gente acredita, uma hora, repete 1000 vezes, uma hora a gente vai acreditar. Penso que é a última chance, não, que é a chance única de mostrar a toda a sociedade que tudo que foi feito obedeceu aos critérios de estrita legalidade e moralidade. Ô Fábio Tradi, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem CNMP para isso, como tem o CNJ para isso. Fizeram aquela zorra toda com aquelas mensagens roubadas, né? Cometeram um crime para poder tentar criminalizar a Lava Jato, fizeram um auê, meses e meses, cada semana era uma matéria, matéria toda deturpada, inclusive hoje a Lava Jato ganhou aí em primeira instância o direito de resposta do UOL, porque publicaram uma matéria acusando eles de crimes, eles entraram com recurso, obviamente, e ganharam, o juiz deu ganho de causa. E vão ter, o UOL vai ter de reproduzir a manifestação no mesmo espaço, a matéria é enorme, mesmo espaço, com o mesmo tamanho, com tudo. Né? Óbvio que o UOL vai recorrer, mas já ganhou em primeira instância. Então, assim, é uma brincadeira isso aí. Fizeram só traque. Vocês imaginam, roubaram mensagem de 5 anos de Lava Jato e só soltaram traque. Cadê o arquivo inteiro? Se tivesse coisa mesmo, metia esse arquivo lá, botava para consulta pública, todo mundo ia ver se os caras tinham procedimento ilegal na hora de fazer as investigações. Beleza, confirmou? Mete sindicância, mete processo. A gente não está aqui para defender ninguém, não. A gente defende bandeiras. Agora, prova que o cara cometeu o crime. E vem com essa história de CPI. O que a CPI tem que se imiscuir, né, nessa história? Tem lá o órgão, o Deltan tá respondendo a porrada lá de sindicância, lá toda hora que ele fala no Twitter, coitado. Dá uma entrevista, algum conselheiro vai lá e mete uma representação contra o cara. Querem tirar ele da Lava Jato, inclusive, daqui a 2 semanas tem julgamento. Isso, essa é a perseguição, são os ataques. Né? Então, assim, traga a prova. Mas não é a CPI que vai trazer. A CPI é só um palco político para desgaste político. A gente já viu, CPI só serve para isso. Só serve para isso. Por que não instala, então, a CPI da Lava Toga? Vamos investigar, então. Se é para investigar,
Vamos botar para ferver, vamos fazer realmente um pente fino. Vamos limpar o judiciário. Vamos, Fábio Trati. Você assinou a CPI da Lava Toga? Duvido. Até o Ivan Valente aqui, ó. O Diego Amorim questionou ele sobre a CPI. Ele falou que eu saiba, a CPI nem existe. Claro, ainda não foi instalada. Próximo. Olha quem mais aqui assinou a CPI contra a Lava Jato. Estamos muito bem. Os 3 postulantes à sucessão do Maia também assinaram a CPI, que tem o apoio de 176 deputados. O Arthur Lira, figura conhecida aí, do PP de Alagoas, o Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e o Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Só gente boa. Próximo. Bom, aí eu questionei aqui. Será que o Maia vai autorizar uma CPI da Lava Jato? Está pronta para ser instalada. Quem dá a palavra final é o Rodrigo Maia. Mas o presidente da Câmara ganha o quê com isso? Bom, quando surgiu a ideia lá em setembro do ano passado, ele criticou a iniciativa. Ele disse o seguinte: é enfraquecer a posição e independência de outros poderes. Tenho muita dificuldade de deferir uma CPI como essa. Não é a prioridade nossa, sem algo muito contundente para avançar, porque acho que enfraquece as nossas instituições e a democracia. Da mesma forma, ele foi contra a instalação da CPI da Lava Toga e até hoje mandou os pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro para a gaveta. Pelo menos está sendo coerente, né? O Maia pode ser tudo, menos burro. Ele sabe que virou presidente da Câmara justamente no vácuo de poder aberto com a queda de Eduardo Cunha, que acreditou ser mais forte e mais esperto do que era. Depois de passar boa parte da sua carreira política no fundo do plenário, onde são travados os acordos de votações, Maia deve ter aprendido que não deve entrar em qualquer briga. Esse pessoal só entra em briga que é para ganhar. Então espero que ele mantenha a coerência e esqueça essa CPI da Lava Jato na gaveta, porque isso aí é um abuso. Bom, ontem nós demos com exclusividade, eu mencionei isso, né? A Lava Jato recorreu ao STF contra o compartilhamento de dados autorizado lá, determinado pelo Dias Toffoli a pedido do Augusto Aras. Eles também fizeram um pedido para que essa liminar do Dias Toffoli seja julgada no plenário, né? E pede que as bases que já foram acessadas, a gente sabe que já copiaram os arquivos lá da Lava Jato do Paraná, permaneçam lacradas. Segundo a reclamação obtida aqui pelo antagonista, os procuradores alegam que a liminar de Dias Toffoli viola a independência funcional do Ministério Público. É imperioso que a Suprema Corte defina de maneira clara os limites dentro dos quais estão inseridos os princípios da independência funcional e da unidade. A questão em debate não versa sobre bases de dados, mas sobre a definição da própria formatação constitucional que a Carta Magna deu ao Ministério Público em seus artigos 127 e seguintes. Os procuradores pedem, então, a reconsideração da liminar, que deferiu o acesso, né, ao PGR a todas as bases de dados estruturados e não estruturados obtidas nas investigações acompanhadas pelos signatários, considerando o grave perigo in more inverso que essas bases de dados, uma vez compartilhadas com a Procuradoria-Geral da República, permaneçam então lacradas até que o órgão plenário do Supremo delibere sobre a revogação ou seu referendo. A reclamação ataca ainda a decisão como um todo, e os seus efeitos abrangem então as forças-tarefas de São Paulo e do Paraná. Os procuradores repisam o óbvio que é ignorado pela PGR. No modelo constitucional brasileiro, a chefia do Ministério Público não se confunde com a hierarquia, né, sobre as investigações, decisões e atos dos seus membros. Eu expliquei, é a mesma coisa na Polícia Federal. Diretor-geral não pode ter acesso à investigação sigilosa que está sendo tocada pelo delegado. Não pode. Quem determina o sigilo é o quê? É o juiz, a pedido ou da PF ou do Ministério Público. Mas isso fica fechado ali em quem está investigando, quem está presidindo o inquérito. Então, o diretor-geral ele tem um cargo administrativo. O PGR tem um cargo administrativo. Ele não pode acessar bancos de dados sigilosos de investigações aonde quer que seja. Simples. Então, assim, ninguém está se escandalizando com isso, mais uma vez, só a gente.
né? E os procuradores. Mas é imperioso, sim, que o STF, que o plenário do STF se manifeste em relação a isso, né? Antes que essas bases sejam copiadas, acessadas e sabe lá o que vão fazer com essas informações. O Covid-19 está se espalhando.